Bom, continuando o capítulo 25, nós vamos agora para a leitura do parágrafo que começa com propôs-se alijar as reflexões que lhe assomavam ao cérebro. Tá? Você lê para a gente, Rosana? Propôs-se alijar as reflexões que lhe assomavam ao cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao pretérito. Não podia perceber que Evelina, em espírito, ali estava, rente a ele, diligenciando acordá-lo para a verdade. Caio, que fazes da vida? Ela perguntou docemente. O advogado não registrou a indagação com os tímpanos corpóreos, mas ouviu-a na acústica da alma e julgou monologar. Caio, que fazes da vida? Repetiu inconscientemente. As palavras da companheira desencarnada, no ádito da própria consciência, e passou a considerar que o tempo fugia sem que se desse conta de si mesmo. Em que valores perguntava o patrimônio das horas? Em que recursos convertia a saúde e o dinheiro? Que bênção já teria espalhado com o título acadêmico que ostentava? Na condição de amigos, terminara um companheiro. Na posição de esposo, não tivera coragem de ser bom para a mulher, quando sitiada pela doença. O olhar se lhe esbarrou sem querer no ritual do sepultamento de Elisa e inquiriu de si mesmo o que teria representado para a morte. Sinceramente, não se sentia bem consigo próprio, realinhando na imaginação a impaciência e a dureza com que sempre a tratara, preocupado em arrebatar-lhe a ternura da filha. Avaliando as péssimas notas que a consciência lhe conferia no educandário da existência, embora de longe fixou Vera, a esquadrinhar-lhe o íntimo através do semblante. Caio, assoprou-lhe Evelina aos ouvidos da alma. Pense nos teus compromissos. É tempo de legalizar a situação da jovem que se entregou a ti sem qualquer restrição. Convencido de que conversava de si para consigo, Serpa reproduziu a interpelação no campo mental, em silêncio, sem perceber que a esposa desencarnada lhe colhia as respostas. Supondo desenvolver tão somente um processo de autocrítica, monologou sem palavras. Legalizar a situação com Vera? Casar-me? Por quê? Sim, aprovava. Prometera-lhe matrimônio, mas não se resignava a aceitar a medida sem maior observação. Já fora homem preso às obrigações de marido e não se propunha a retomar a afeição recheada a constrangimentos. Além disso, dava-se por homem robustecido na experiência do mundo. Escutara em sociedade muitas referências desprimorosas ao redor da filha Elisa que não a recomendavam para esposa. De rapazes diversos, obtivera apontamentos que lhe enodoavam a ficha de mulher. Por que se entregar seu nome a uma criatura tida por inconstante? Caio, quem és tu para julgar? A interrogação de Evelina repercutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante que o enterneceu e assustou. E qual se pensasse em voz alta, a falar espiritualmente para si próprio. Recebi... Estava gostando da história. Não, que explica esse negócio, não sei o que é. É que, na verdade, eu marquei errado também. Também tinha dois Caio, eu marquei no Caio de baixo. Tem dois Caio, quem é tu para julgar? Qual dos dois? Vai ter que ser o outro, vai ter que ser esse outro mesmo, porque começa adiante, quer ver? Ó? Não, na base das advertências, espera aí. Vai ter que ser o segundo, vai ter que ser, que coincidentemente deu a mesma frase. Então tá. Pode ler esse parágrafo aí. Caio, quem és tu para julgar? A interrogação de Evelina repercutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante
que o enterneceu e assustou. E qual se pensasse em voz alta, a falar espiritualmente para si próprio, recebia novas exortações semelhando impactos da verdade a lhe atingirem o ádito do próprio ser. Caio, quem és tu para julgar? Não és igualmente de ti mesmo alguém onerado com débitos escabrosos perante a lei? A que título condenar sumariamente uma jovem prejudicada pelos enganos da sua condição de menina moralmente desamparada? Muito bem. Então, nisso, a gente sabe que no cemitério muitas coisas acontecem. E aí, ele no cemitério, obviamente, está tendo reflexões da época que ele enterrou, né? A Evelina, às vezes em certas situações que o indivíduo é levado a essas reflexões, né? E ali foi um momento bem interessante, que talvez não houvesse um outro momento para acontecer isso. Há um certo arrependimento dele, Ele já está muito leve, pensativo, porque tá... porque Elisa, de certa forma, é ele que acabou desencadeando isso. De certa forma, não, ele que acabou desencadeando mesmo. E, e, a, e a Evelina, ele lembrava, né, que tinha estado ali não muito tempo atrás, há poucos anos atrás, enterrando a outra esposa dele, né? Então, é nesse momento que a Evelina encontra a brecha, né? Encontra o ponto de conexão. Quer dizer, pontos de conexão já existem, na verdade, porque toda vez que você tem um relacionamento, seja de amizade, afetivo, o que for, seja de inimizade, de raiva, de ódio, é a mesma coisa, a matriz é a mesma. Quer dizer, mesmo que eu digo assim, tem a mesma força de atração. O obsessor, ele é atraído ao obsidiado, quando é uma obsessão kármica, geralmente por ódio. E a culpa ou outra coisa do outro. Mas duas pessoas que se amam também podem, da mesma forma, se vincularem no processo dessa natureza. Obsessivo ou não. Que às vezes nem é obsessivo, às vezes ele é de orientação, é de quando o espírito já está equilibrado e tal, né? Muito bem. Até a obsessão do nome dele, Desidério, a coisa não é do ódio, ela é um carinho que ele tem por ela e pô, só que ele é perturbado. Isso acontece bastante, né? A obsessão, sem que haja ódio envolvido, né? 2.1, então, da nossa apostila. Evelina continua seu processo de intuir Caio, repensar sua vida e buscar melhorar os rumos com vistas ao futuro. Lembremos que esse trabalho fazia parte de um extenso planejamento que envolveria muitos espíritos em processo de reencarnação. Certinho? Não é coisa boba, né? Carro numa garagem. E outros que já se encontravam na matéria em proposta ampla de renovação, de novas oportunidades e de reparações por erros passados. Era importante obter melhorias na condição mental de Caio. Então, um dos pontos abordados foi a lembrança que Evelina trazia à mente de Caio dos graves equívocos e mesmo crimes cometidos por ele, como foi o caso de Túlio Mancini, a própria Evelina e, por fim, Elisa. Todos amigos ou parentes em que Caio traiu a confiança. Então, assim, bem ou mal, ele está sendo levado a uma certa reflexão. Mas aí também, gente, é aquilo que eu falo às vezes, né? Você fala assim, arrependimento. Arrependimento, gente, você tem N níveis de arrependimento. Quando a gente fala, por exemplo, assim, é necessário sofrimento para que se produza o arrependimento. A princípio, isso é correto, mas só até certo ponto. Por quê? Porque, na verdade, um primeiro nível de sofrimento leva ao arrependimento. Se esse arrependimento é pleno, em teoria, esse sofrimento pode cessar ali. Mas normalmente não é o que acontece. Nós temos níveis e níveis de arrependimentos.
o nível primário de arrependimento, mais, digamos assim, mais superficial, qual é? Eu errei, eu cometi um erro, eu prejudiquei uma pessoa, isso é errado, isso não é certo. Mas isso é o suficiente? Não. Qual seria o nível mais profundo desse arrependimento? Tentar se colocar no lugar da pessoa. Entendeu? Entender a dor que você causou. Esse é o nível que começa a ser desejado. Não estou querendo dizer que o primeiro não é bom, porque claro que ele é bom. Porque bem ou mal você já começou uma proposta de mudança. No entanto, você não tem nível nenhum de arrependimento. Só que você tem que passar para um outro nível, que é começar agora a se colocar no lugar do outro. Então, por isso que às vezes... Hã? Aí para de errar. Exato, porque não vai ter outro, porque a maneira que você tem realmente, assim, que eu posso dizer, firme de você não cometer novamente esse erro e aprender com esse erro é você entender o mal que você causou ao outro. O terceiro nível desse processo, quando você está mais à frente dentro dele, por isso que às vezes vem provas, o indivíduo pede reparações, pede provas, é aquele nível em que ele ilumina a própria sombra dele. Porque todo mal causado, veja, você chegou à conclusão de que você errou, aí você se colocou nesse nível de se colocar no lugar do outro, você identificou a tua sombra, identificou a causa de uma angústia que você tem. Eu prejudiquei uma ou mais pessoas. Mas não só isso. Eu tento me colocar no lugar daquela pessoa que eu prejudiquei. Qual o tamanho do mal que eu fiz? E aí eu vou pedir muitas das vezes provas que vão ser difíceis para mim. Digamos que eu tirei a vida de uma pessoa que era filho de alguém. Eu me coloco no lugar daquele pai, daquela mãe que eu prejudiquei. Talvez eu ainda peça para que numa vida eu tenha a perda de um filho, para poder entender plenamente qual é a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho, da forma como eu fui responsável. Mas ainda tem um outro elemento, que é o seguinte: você ser capaz de se perdoar. E nesse nível de auto-perdão, que é a iluminação plena da sombra, você já tem que estar muito envolvido na prática do bem, na prática da compaixão, na prática da gratidão, né? Reparando os erros cometidos e entendendo que você se perdoando mesmo. Acho que esse é é a última etapa, o auto-perdão, né? Quando você então consegue finalmente se livrar de toda essa dor. Enquanto você não acha esse auto-perdão, você sempre terá ainda uma coisa te incomodando, porque ainda haverá uma sombra. A única forma de É se eliminar a difícil sombra de é o se auto-perdão. perdoar porque a pessoa cobra muito, Sim, ela julga muito. ela acaba se Aí julgando, né? acaba se julgando do É. mesmo jeito que ela julga o outro. Não tem aquela história do mesmo modo que julgar, que serei julgados, é a gente mesmo que se julga. Aí é difícil se perdoar, porque a gente cobra e julga muito o outro. Então, na hora que chega a gente, fica assim, nossa, horrível, né? Não tem perdão para mim. Quanto a dificuldade para Aí, isso. é Por isso que a difícil. gente aí, pegando esse gancho da Rosana, o que acontece? Isso que a gente fala. Evangelho é psicoterapia da alma. Jesus era o grande psicoterapeuta da alma. Porque quando ele falava, não julgueis para não ser julgados, você está praticando o ato de não julgar, mas não é porque para ficar bonzinho diante de Deus, ficar bonzinho diante dos outros, não, é para você aprender a se perdoar, aprender a não se julgar, a ser menos duro conosco mesmo. Quer dizer, eu não tenho como atacar direto o problema do auto-perdão se eu já não tenho uma visão de indulgência para com o mundo, de gratidão para com o mundo. Se eu sou muito duro, e foi bom a Rosana ter levantado isso, que é quando a gente é muito duro nos nossos, né, julgamentos, nas nossas formas de ver as outras pessoas, nós seremos duros conosco, gente. Não adianta, isso aí é batata, entendeu? Aquilo que. Outro dia eu estava conversando com a menina lá na caixa, nem era para conversar com ela, que ela aprontou lá, trabalhava lá, não é funcionária.
mas de propósito ela fez algo para prejudicar a agência. Sabe, sei lá, por que raivas que ela tem dentro dela lá para isso. Eu falei com ela, ela falou, olha só, eu era simplesmente para mandar o vigilante não deixar você entrar e falar para você ficar em casa até sexta-feira, que era o último dia dela mesma, ela ia entrar de férias, depois ia terminar o contrato dela. Mas eu, como tenho um filho, 2 anos mais velho do que você, ela tem 17 anos. Eu tenho um filho 2 anos mais velho do que você, eu tenho obrigação de falar isso. Sei que você não vai nem prestar atenção no que eu estou falando, não vai concordar com o que eu estou falando, mas um dia isso certamente irá tocar o teu coração. Todo bem que você faz para a vida retorna para você. Todo mal que você faz para a vida retorna para você. O que você fez aqui, você não prejudicou a gente, você prejudicou as pessoas que estão aqui dentro. Então não faça mais isso, não haja dessa forma. Repense a sua maneira de viver. Né? Não falei numa boa com ela, não foi dando bronca, nada, não foi numa boa. Aí ela olhava no olho dela, uma coisa que eu aprendi desde que eu dava aula de matemática, eu com 15 anos, 14 anos eu dava aula particular. Eu sempre aprendi a identificar quando o aluno falava assim, você entendeu? Entendi. Eu falei, não, você não entendeu. Vamos começar de novo. Pelo olhinho dele, eu via tudo lá dentro. É o olho e a janela da alma, né? Você vê direitinho lá dentro que ele está mentindo. Ele não quer ter que revisar de novo aquele negócio. Eu vi no olhinho dela que ela não estava... O olhinho dela não estava concordando comigo, mas não importa, porque aquilo ali vai ser para o futuro alguma coisa que vai ressoar em algum momento para ela. Entendeu? Então, assim, a vida, cara, a gente tem que ser grato e ser indulgente. Quando eu falo vida, eu me refiro a tudo, né? Circunstâncias, as pessoas. E é uma forma de buscar o auto-perdão. Muito bem. 2.2. Caio levado a essas reflexões e o próprio local, um cemitério onde ele se lembrava de quando esteve na cerimônia de sepultamento de Evelina, a quem um dia muito amara, tudo isso favorecia essas lembranças. Mas esse sucesso que Evelina obtém, ao suscitar essas memórias e as reflexões de seus erros, somente são possíveis porque o próprio Caio Serpa já se esforçava para não se lembrar ou manter nos escaninhos do subconsciente essas lembranças e consequente sentimento de culpa. Então, não é somente um pensamento estranho pertencente a Evelina que faz com que Caio medite sobre essas questões. Como dissemos, a intuição produzida por Evelina funciona no primeiro momento como um gatilho para trazer à tona essas memórias, esse senso dos erros graves que Caio incorreu. Dá só uma paradinha nesse ponto aqui, só para a gente destacar uma coisa aqui. Gente, não tem como um espírito, digamos, vamos falar em intuição, tá? Nesse caso, Evelina, um espírito bom, que é sendo promovida guia espiritual para ajudá-los, né? E está se desempenhando muito bem, diga-se de passagem, né? Que está intuindo eles para um bom caminho. Mas vamos agora inverter essa situação. Vamos dizer que fosse um espírito tentando nos desviar do caminho. Gente, nenhum espírito vai induzir em nós um pensamento que nós já não estamos, de alguma forma, vulneráveis a ele. Muito difícil, muito difícil. O espírito vai chegar com uma ideia totalmente... Digamos que você seja uma pessoa humilde, tá? Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa humilde. É uma virtude difícil hoje em dia, mas vamos dizer que nós sejamos uma pessoa humilde. O espírito vai tentar induzir em nós um orgulho. Mas essa humildade que a gente, digamos, supostamente temos, nós desenvolvemos ao longo de vidas e lutas, né, para chegar a isso. Não vai ser um espírito soprando no ouvido da gente que vai transformar a gente. Mas se você está lutando com seu orgulho e humildade, ele encontra campo para fazer isso. O espírito sempre, isso num sentido, digamos assim, negativo, ele sempre vai trabalhar num ponto fraco. É assim que ele é efetivo no processo de obsessão. Tanto a obsessão ostensiva quanto a intuição. Ele trabalha no ponto fraco da criatura, naquilo que ela tem dúvidas. Ah, falta de fé, ele trabalha na falta de fé. Ah, não, mas isso aí realmente não deve ser verdade mesmo, não. Estou achando que o que você está fazendo está errado. Isso aí não adianta você ficar perdendo tempo com isso, não.
Pode ser que isso não seja, né, que isso não seja uma coisa correta a ser feita. Todas as vezes nós estamos. Se vocês pegarem, por exemplo, São João da Cruz, né, que foi um místico cristão, eu acho que é do século XV, XVI, mais ou menos, ele escreveu sobre a grande noite escura da alma. O que que era a grande noite escura da alma? Era as dúvidas que ele tinha nessa busca, porque ali era o seguinte: esses místicos, muitos deles, entravam no processo contemplativo de buscar Deus a partir dessa, como se fosse assim, uma fusão com Deus, tentar encontrar Deus por uma síntese, não por um caminho, não, por uma síntese direta com Deus. E eles se colocavam em estados assim de fome, de jejum, sem falar com ninguém, nas suas celas, chama de celas, né, que eram na verdade aqueles quartos assim bem simples, mesmo como se fosse uma cela mesmo, né, dos monges. E ele, quando estava começando a compreender essa luz do mais alto, ele começa, é mais ou menos aquela ideia, é parecido, não é exatamente essa ideia. Eu já fiz essas comparações aqui algumas vezes, vocês vão lembrar. É quando o espírito chega naquele ponto em que ele quer alcançar a luz. Aí imagina só que você começa a flutuar em direção à luz, mas aí você não sente o teu pé. Aí você assusta, porque você não está sentindo o teu pé, você ainda sente a necessidade de ter algo sólido sobre teus pés. Aí você fica com medo, volta. E fica de novo chumbado ao chão. Mas aí você fica chumbado ao chão e isso aqui não te satisfaz mais. Você precisa ter essa dimensão da luz. Aí você tenta alcançar a luz de novo. Aí ocorre de novo o mesmo processo. Esse ciclo de matéria e de transcendência e imanência, você fica tentando buscar. O imanente seria, digamos assim, a ideia de Deus projetada no mundo. O transcendente é a ideia de Deus num plano fora da Terra. Tem horas que a gente fica tentando buscar essa transcendência fora da Terra, tem horas que a gente vive aqui na Terra. Não deixa de ser uma transcendência, de certa forma, se nós vivemos de uma maneira muito ética, muito correta e tentando encontrar Deus nas coisas. Essa nós chamamos de imanência de Deus aqui na Terra. Mas, às vezes, a gente começa a sentir a necessidade dessa transcendência. Então, você fica nessa oscilação desse processo. E São João da Cruz escreveu essa... Eu não sei se ele está com a forma de um livro, né? Ou um capítulo de um livro, mas acho que é um livro pequeno, chamado A Grande Noite Escura da Alma, quando o espírito se vê diante de uma situação em que a fé dele balança. A fé de São João da Cruz, ele não sabe mais se ele está no caminho certo. Olha só que desespero. Ele está no processo de total desligamento da matéria, de todos os apegos materiais. Ele está num caminho em busca da luz, mas no meio desse caminho ele não sabe mais se ele está no caminho certo. Ele não sabe se ele volta, se ele vai, se ele fica onde ele está. Essa é a grande noite escura da alma. Então, nós, de certa forma, vivemos isso em momentos da nossa vida, né? Nós estamos passando um pouco por isso. E, às vezes, os espíritos vão encontrar esses pontos fracos que nós estamos em dúvidas quanto ao nosso papel, nossa tarefa, quanto às nossas culpas, os nossos pontos fracos, eles vão estimular isso. Então, a intuição funciona, ela precisa de um gatilho, precisa de um link. Um gatilho e um link. O gatilho é um momento de raiva, de explosão, de aborrecimento, de tristeza. O link é encontrar esse ponto fraco. No caso da Evelina, ela está fazendo isso, mas não no sentido de um espírito obsessor, mas de um espírito guia, porque, no fundo, o mecanismo é o mesmo. Há um gatilho. Qual é o gatilho? O cemitério. Qual é o link? As conexões que eles têm de vidas anteriores. Ela encontra isso para poder despertar nele ideias. Mas vejam, ela só consegue despertar essa ideia, Caio, porque ele já está se sentindo incomodado com aquilo. Ah, mas sem ela ele conseguiria? Talvez, mas demoraria muito mais. Ela acelera o processo dele. Então, isso aí é inquestionável. A ação de um espírito protetor, um espírito mentor sobre nós, ele vai acelerar esse processo de reflexão. Ele vai nos segurar a nossa mão e nos ajudar a passar por esses momentos mais difíceis dessas reflexões.
Todos nós precisamos. Ninguém caminha sozinho, gente. Eventualmente a gente caminha. Eventualmente a gente caminha sozinho. Mas, assim, ninguém vai conseguir fazer toda a jornada sozinho. Não vai. Nós precisamos de mestres aqui na Terra ou no plano espiritual. Todos nós precisamos, tá? Desse auxílio. Feito isso, Evelina passa a direcionar ou auxiliar as reflexões para esse fundamento, para que esse. O que eu escrevi aqui? Feito Mas isso. que fundamento material. Esquece, vou passar batido. É o material psíquico do próprio Caio. Esquece que eu não sei nem o que o estagiário escreveu. Ele já cultivava uma luta interna entre o arrependimento e o sentimento de buscar apenas a satisfação momentânea, o poder e o apego. Muitos de nós, em diferentes níveis de intensidade, agimos em transgressões da lei divina, porque já tendo a compreensão do certo e do errado, optamos por adiar a regeneração. Mas sempre existirá nessas situações um conflito subconsciente, que a cada dia ganha força. À medida em que o tempo passa, as situações externas se modificam e não é mais possível evitar esse encontro consigo mesmo. Às vezes acontece a gente fazer também o seguinte, a gente diz assim, não, mas depois eu resolvo isso, né? Estamos tendo uma crise, um problema, sinto a necessidade dessa proximidade com Deus, com o sagrado, com a minha natureza de luz. Mas eu digo assim, eu posso, vamos fazer o seguinte, as minhas necessidades materiais agora são muito intensas ainda. Depois eu vou resolver isso. Eu vou conseguir resolver isso depois. Muitos fazem isso, né? Só que acontece que é inevitável que há um conflito acontecendo dentro de nós. Por quê? Porque nós já temos a noção do certo e do errado, temos a lei divina dentro de nós e estamos criando um conflito. E quando a gente cria um conflito dentro de nós, o que acontece? Vai surgir aí um sofrimento mais à frente, na forma de provavelmente uma neurose. É igual assim quando você mantém um nível elevado de estresse, o que vai acontecer quando você mantém níveis elevados de estresse na sua vida durante muito tempo? Pelo trabalho. Hã? Mas assim, seria um dos casos. Mas vamos dizer assim, do ponto de vista psíquico, o que vai trazer? Ansiedade ou depressão? O estresse é uma porta para a ansiedade e a depressão. Por que a gente falou nesse caso, por exemplo, dessa moça que a gente falou na oração de abertura, que o tratamento prolongado dela, não estou querendo dizer que isso sempre vai acontecer com todo mundo, as pessoas são diferentes, cada um reage de uma forma diferente. Mas ela teve um tratamento longo, 1, 2 anos de tratamento de câncer, que não é fácil, o tratamento de quimioterapia, sem saber se vai dar certo ou não, né? É importante a gente entender isso. Depois ela tem uma mastectomia, que não é fácil para uma mulher. Depois ela tem a colocação de um implante mamário. Aí dá uma infecção, tem que tirar esse implante, tem que fazer curativos de 2 em 2 dias em Volta Redonda. Poxa, imagina os níveis de estresse durante tanto tempo, cara. Tem pessoas que aguentam, tem pessoas que não, entendeu? Então, assim, quando você mantém. Agora, imagina no nível subconsciente, você mantendo um conflito latente ali com a lei divina, você vai criar um problema. Você vai criar um sofrimento inevitável, é neurose, é sombra que você está criando. Ela vai. Foi exatamente sobre isso. É. Eu entrevistei uma senhora lá na clínica, né, quando eles estavam recebendo quimioterapia, eu tinha uma senhora, nossa, coitada, ela estava assim, tão deprimida, mas tão deprimida, que eu quase deitei no chão e fiquei lá chorando. Em compensação, tinha uma moça do lado, ela estava careca, já tinha sobrancelha, não tinha mais nada. Assim, essa é a minha 4ª vez que ele volta. Mas eu não vou deixar ele me vencer, eu estou ótimo. Assim, eu não sei a maneira de dela, é a maneira de lidar de cada uma. A outra estava assim tão deprimida que ela já estava até maldizendo Deus. E aí o problema é que essa postura ela dificulta ainda mais o tratamento. Ainda mais, assim. Entendeu? Provavelmente a quimioterapia para ela não resolveu. Porque a parte imunológica dela, o funcionamento, de uma forma geral, né? A quimio já mexe com tudo, né?
Se você mantém uma postura de negatividade, e assim, sem qualquer julgamento, tá, gente? Porque eu fico imaginando o sofrimento, né, para a pessoa ter que passar Você por fazer isso, tá? uma mastectomia, você ainda perde a sua identidade. Identidade, poxa, isso é difícil Aí pra é caramba, cara. difícil. Mas assim, não resta dúvida de que esse tipo de postura, de comportamento, ele vai prejudicar o tratamento também. Quanto mais a pessoa se mantiver com a sua fé, com a sua esperança, com a sua vontade, mais ela ajuda o tratamento, mais ela colabora com o tratamento, né? O tratamento é um todo. E, e aí, nesse caso, né, para ela desabar, pouco custa, né? Não consegue. Bom, será que dá para a gente ler mais umzinho? Vamos ver aqui o tamanho, tá? Que a gente andava pelo menos em 3, né? Deixa eu ver aqui na base das advertências. Isso é muito grande, é um pouquinho grande, né? Vamos tentar, que a gente anda quase uns 10 minutinhos, não tem problema. Na base das advertências que lhe eram endereçadas, prosseguia indagando-se. Seria justo abusar dela agora, que se via praticamente só no mundo? Se a desprezasse, para onde iria? E quem era ele, Caio Serpa, senão um homem no rumo da madureza, reclamando a dedicação de alguém para que o comboio da vida não se lhe descarregasse? Conhecia ele toda a escala dos prazeres físicos e que lucrara finalmente com isso. Se levava toda manifestação afetiva para o terreno da irresponsabilidade e do abuso, que recolhera se não cansaço e desilusão das noitadas barulhentas, cheias de vozes e vazias de sentido? Até ali, que lembrasse, nunca ajudara ninguém. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias não o descontentassem. Bastava, porém, um leve ponto a contrariá-lo em qualquer acontecimento para que se internasse nessa ou naquela escapatória, no claro intuito de não se incomodar. Não teria chegado o momento de auxiliar a outro, agir a favor de alguém? De começo, empenhado à conquista, acumular a vera de gentilezas e carinhos. Enredara-lhe, caraca, as atenções. Depois, o fastio daquele que não mais sabem amar, quando a chama do desejo se lhes extingue na candeia da forma. Entretanto, não lhe era lícito negar que a moça lhe dera os mais altos testemunhos de confiança? Vera Celina se lhe entregara de todo e, por fim, não vacilara humilhar a própria genitora a fim de colocar-lhe nas mãos todos os bens? Certa registrava todos os argumentos da companheira desencarnada, a afeição de uma lâmpada que se julgasse fonte da luz em que se beneficia a ignorar que a recolhe da usina. E opunha contraditas. Consociar-me? Prender-me? Por quê? Não tenho toda essa satisfação do homem casado sem as peias do matrimônio? E a voz de Evelina ressoar-lhe novamente no espírito. Sim, és o elemento comando da união. Entretanto, como não te garantires contra as tentações do futuro? Como não te imunizares contra as tuas próprias inclinações para a aventura doando a ela? O elemento obediência, a tranquilidade de que carece para servir-te. Acaso te julgas livres das tendências da leviandade que te assinalam o campo afetivo? Não será recomendável lhe assegures a paz, preservando a paz de ti mesmo pela submissão das disciplinas justas da vida? Pensa, imagina-te à frente de tua própria mãezinha, já que quase todo homem procura na esposa, acima de tudo, o apoio maternal que a madureza furtou da infância. Estimarias que um homem, na hipótese do teu pai, lhe espancasse os mais puros anseios do coração? Porventura, não se tornaria ela mais digna do teu amparo e do teu carinho se a visses brutalizada, desamparada,
esquecida por aquele mesmo a quem se rendeu confiante? Por que alegares sofrimentos passados para menosprezar a criatura que amas, se semelhantes provações fazem dela alguém com mais acentuada necessidade de tua proteção e entendimento? Das admoestações propriamente consideradas, a ex-senhora Serpa se transferiu para reflexões de otimismo e esperança. Caio, medita. Vera não te confiou os parcos recursos materiais à administração? Dispões de patrimônio apreciável para organizar uma família. Pondera quanto à bênção do futuro. Escuta. Creias ou não em Deus e na sobrevivência do espírito, além da morte, carregas contigo um doloroso problema até agora inarredável da mente. O remorso pelo homicídio praticado, a lembrança de Túlio Mancini, abatido por tuas mãos. Escapas num rumo de prazeres que não te diminui a mágoa e tentas em vão bloquear reminiscências amargas que te assediam constantemente. Ser pai, cuidar de filhos queridos, não te será na terra a mais elevada compensação? O matrimônio com Vera te investirá legalmente na posse de recursos a serem valorizados e aumentados, garantindo aos filhinhos vindouros segurança e conforto, alegria e educação. Um lar, Caio, um lar onde possas descansar, renovar-te, esquecer. Filhos em que te revejas o convívio de Vera, cuja presença te lembrará o refúgio maternal. Diante daquelas santas evocações de paz e ventura, que jamais experimentara, pela primeira vez, depois de muitos anos, Serpa chorou. Não, Valerinha. Ai, muito. Tá vendo, Valerinha? 3.1. Os pensamentos sugeridos por Evelina vão fazendo com que Caio Serpa estabeleça um diálogo interno. Ele pensa estar conversando consigo mesmo, mas, na verdade, parte das perguntas e argumentos partem de Evelina. É interessante observarmos esse mecanismo, pois frequentemente nos vemos em situação semelhante, ou seja, travando um diálogo interno. E certamente, algumas vezes, esse diálogo é com uma entidade desencarnada. Isso aqui, gente, é uma coisa interessante, porque todos nós, eu acho que todos nós temos esse diálogo interno, né? Às vezes, é nós com nós. Às vezes vem um pensamento assim tão inusitado, aí eu olho assim para o lado e eu, tá brincando. E às vezes são intuições, entendeu? Isso acontece, assim, para mim é mais fácil identificar isso algumas vezes de manhã cedo, quando eu estou em oração, porque às vezes me vêm ideias que eu não estava pensando, elas surgem e eu escrevo alguma coisa e faço estudos e tal. São coisas que eu não estava pensando. Às vezes tem palestra. Teve um dia lá que eu fiz uma palestra que eu estava atrasado já com ela, não conseguia ver nada na minha cabeça. E de repente veio assim... Aí não é você com você mesmo, é você e mais alguém. Sim, não, nesse caso é a intuição. Aí veio muito rápido e não era uma coisa que eu estava pensando em nada daquilo. Tinha coisa até que eu tive até que depois estudar um pouquinho para entender o que tá. Tanto que eu li depois, eu não sabia o que eu tinha escrevido. Por exemplo, eu me lembro que eu imprimi, aí fui fazer porque estava eu com o meu problema de ficar vendendo almoço para comprar janta. Era uma palestra tipo sexta, vou dar um exemplo. Nossa, não foi sexta não, acho que era tipo um sábado. Acho que foi quinta. Quarta-feira eu não tinha feito a palestra. Aí o que aconteceu? Só que de repente veio aquele saiu o troço todo. Na quinta-feira eu fui só pegar e dar uma revisada. Quando eu fui dar uma revisada, eu não estava entendendo o que eu tinha escrito. Assim, mas o que é isso? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu não estou conseguindo entender. Aí eu tive que me esforçar para conseguir entender o que eu tinha escrito. Então, realmente, às vezes, a gente está conversando conosco mesmo
É um irmão que está junto de nós. Às vezes somos nós mesmos conversando com nós mesmos, isso é normal. Mas é importante a gente estar atento a isso, né? Porque às vezes é um processo totalmente intuitivo mesmo. Foi um passarinho hoje, estava lá, estava lendo. Mas você não conversou com o passarinho, não, né? Não, eu estava lendo e de repente o passarinho me chamou a atenção. Ele estava pulando lá e eu saí do livro e fiquei olhando o passarinho. Aí eu falei assim, olha, eu gosto de ver isso. Aí alguém virou e falou assim, Rita, eu também gostava de ver os cachorrinhos dele. Esse é um tipo espírito, assim, você não é boazinha, só porque... Esse é um espírito estraga prazer, né? Mas tudo bem. Eu acho interessante isso que você falou, porque às vezes acontece comigo. Aí eu escrevo, não sei o que eu escrevi direito, eu vou lá, né, ler, e falo assim, nossa, eu tenho que procurar de onde que eu tirei isso. Aí eu começo a pesquisar, ler tudo. Aí eu falo assim, coloco ali no papel, eu falo assim, mas será que isso está certo? Eu vou ter que olhar isso de novo. Aí, às vezes, tem um estudo à noite, ou de manhã eu vou estudar alguma coisa, aí fala exatamente aquilo que eu escrevi. Eu falei assim, então estou no caminho certo. E aí, continuando aqui, mais uma... também estava sozinha. Não, tem muita gente falando, às vezes eu mando até calar a boca, porque me confunde. Mas aí, continuando aqui, gente, mais uma vez observamos aqui que, conforme já havíamos comentado no item 2, o passado de Evelina e Caio, como um casal, favorece esse processo de comunicação entre um desencarnado e um encarnado, pelo pensamento. Mas outros fatores podem predispor ao favorecimento da comunicação. Mas nem toda ideia sugerida por um espírito surge de maneira tão clara na mente de um encarnado. Às vezes, a comunicação pode envolver uma estrutura mais simbólica, às vezes o despertar de certas emoções, mas de toda forma, o importante é entendermos o potencial de contato entre os dois planos da vida pela via intuitiva. Porque às vezes, o que acontece? A gente consegue conversar com o espírito e ouvir o espírito sem que a gente saiba que é um espírito. O processo, nesse caso, é intuitivo. Só que às vezes, esse diálogo não é um diálogo estruturado com palavras. Ele pode ser uma coisa simbólica. Vem imagens, vem símbolos, vem memórias, vem emoções que são desencadeadas nesse diálogo. Então, é possível, às vezes, identificar isso, às vezes a gente não sabe, a gente acha que é só de nós mesmos, né? Mas entendamos que no sonho isso acontece muito. Em sonho, qual é o grande problema do sonho? Que não, se for intuitivo, menos complicado. Se ele for um sonho em que você se desdobrou e conversou com a entidade, o que acontece? Quando você retorna para o... Digamos que você conversou com a entidade, ela te passou uma série de informações. E você pode ter sido levado para um local da espiritualidade, que é diferente, ele tem semelhanças, mas tem as suas diferenças em relação ao nosso mundo, né? Tem algumas diferenças importantes. Quando a gente volta para o cérebro tenta registrar esse processo. Então, às vezes, o que ele registra são simbolismos, são elementos simbólicos. Então, em cima desses elementos simbólicos, fica muito difícil identificar o sonho. Então, mas, às vezes, junto a ele, tem uma emoção associada, boa ou ruim, uma memória. Então, isso nos ajuda, talvez, a entender. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa também, que ela estava me contando o sonho dela, mas aí a interpretação foi, vou botar fácil, entre aspas, porque algum espírito me ajudou a interpretar a ideia do que estava acontecendo. Mas, normalmente, eu tenho muita dificuldade para fazer a interpretação de sonho. Mas, quando tem uma entidade ajudando a gente, fica mais fácil. Eles que estão mais acostumados com esses dois níveis de comunicação. A comunicação que se dá no plano espiritual e a comunicação que é registrada no cérebro, no plano físico. Então, eles nos ajudam a fazer a interpretação da que está no plano físico. A gente normalmente não deve se ater demais aos detalhes, deve se ater à ideia geral que está sendo passada, e tem alguns simbolismos que são bem claros, né? Ficam mais claros ali, mas a gente não vai entrar nisso aqui não. Mas ele é tão importante que você vê, se você pegar Freud, por exemplo,
ele vai tentar interpretar boa parte da sua terapia baseado numa interpretação de sonhos também. Não é que seja, claro, o processo terapêutico. Mas o processo de Freud, ele não é só o sonho, mas ele usa o sonho bastante. Jung usa bastante os sonhos também. Só que Jung, ele também vai entender como simbolismo um diálogo do inconsciente coletivo ou inconsciente individual com o consciente. E aí o sonho entra com todos aqueles simbolismos. Só que o Jung, ele fez um trabalho mais aprofundado, que ele viajou por um monte de países, conheceu um monte de culturas, onde ele procurou interpretar como é que eram os sonhos dessas pessoas, como estavam relacionados com o processo religioso, com a forma de vida dessas pessoas. Então, os sonhos, em geral, ele também é muito observado dentro do processo psicoterápico, né? E na doutrina espírita, nós temos essa visão ainda do contato com a espiritualidade. Mas, muitas das vezes, o sonho está trazendo elementos do passado. Veja, eu costumo dizer que o médium ostensivo, ele tem tanto a facilidade da comunicação com o espírito desencarnado, quanto buscar elementos do psiquismo de profundidade com mais facilidade do que uma pessoa que não é médium ostensivo. Quando a gente está em desdobramento, meio que todos nós somos meio que médios. Pelo menos o mecanismo é próximo. Mas não somos médios porque quando a gente retorna, a gente não consegue lembrar plenamente. Esse é que é o problema. Mas o mecanismo em si é muito semelhante. Então, pode acontecer também do sonho, na verdade, estar registrando uma imersão de vivências passadas. São muito fortes. Muitas dessas pessoas que a gente ora aqui, gente, com conflitos muito, muito fortes, muito intensos, na verdade, são conflitos. Hoje mesmo nós oramos por uma moça aqui, cujo conflito maior dela, me parece que a depressão que ela tem é a primeira que nós oramos, primeira vez que nós oramos por ela. A depressão dela está relacionada a vidas anteriores. É sombra do passado que vem, tanto que ela já tinha na infância essa manifestação muito forte. Então, assim, às vezes pode ser uma entidade obsidiana, às vezes pode ser uma prova que ela traz com expiação. Então, o próprio cérebro dela registra esses elementos para que aquela prova, aquela expiação se dê. E às vezes são lembranças do passado vindo à tona. Então, a maneira de se abordar é quase que a mesma para os três casos. Mas é bom se a gente conseguir conhecer o que está em jogo. Porque se for um obsessor e o centro tiver uma reunião de desobsessão, se caminha também para uma reunião de desobsessão. Mas às vezes dá para você identificar que é elemento, cara, do vidas passadas. Ainda não tem. A gente espera que um dia nós consigamos fazer, mas ainda não temos. Já teve, anteriormente teve. Aqui já terminamos, tá? 2 pontos para ver intuitivo. Gente, a gente vai finalizar aqui, depois a gente começa o item 3.2 na semana que vem. Eu estou querendo adiantar isso aqui para a gente poder já entrar em libertação em abril, se der. Vamos ver se a gente consegue. Você, por favor, peço para você também? Tá. Bom, gente, então nós vamos pausar aqui e fazer a nossa